Quero agradecer aqui, essa grande oportunidade aí que vocês estão tendo, inclusive desse evento. Eu até falo que é o maior aí congresso brasileiro de geração distribuída, maior evento da Solar, perdendo para a Intersolar, né? Mas eu que acompanho aí todos os fóruns, falar sobre como atuar no agronegócio, né? Eu vou falar aqui sobre vendas e soluções, principalmente, né? Para quem não me conhece, né? Esse codinome Rei do Agro, o Rei do Agro é o Bill Gates, né? Esses caras, Magi, esses caras, JBS, esses caras são o Rei do Agro, né? Mas atua aí na Solar há 7 anos. As especializações aqui não vou ficar me estendendo muito sobre mim, mas eu sou um grande incentivador desse segmento, desse mercado para o agronegócio, que é um segmento que a gente vê aí a importância, a gente enxerga isso, essa importância do cenário e, claro, né, vendo oportunidades no setor, porque é um setor que tem problema com energia. E aí é onde que nós conseguimos atuar diretamente aí com a solução de eficiência energética, né? Para quem não me segue, pode me seguir o Rei do Agro ali, se digitar Rei do Agro ali, não vai aparecer o Rei Charles, vai aparecer eu, estou bem cotado ali na internet, mas vamos falar sobre o mercado do agronegócio, né? A famosa frase, agro é top, clichê pra caramba, mas o agro é pop, o agro é tudo, exatamente por esses números, né? A gente é líder do top 10 em praticamente todos os grãos, todas as frutas, o equipamento, seja na pecuária ou seja na agricultura, a gente é top aí, a gente vê por esses números, né? E aí a gente enxerga exatamente as oportunidades que se tem disso. Se estão crescendo, significa que há oportunidade, assim como a gente tem aí com a produção, eles estão crescendo, tá com problema com energia, a gente atua diretamente. Então, os últimos dados, olha só que interessante isso aqui. Então, vendas Finame, desde 2020, na pandemia, 600%, tá? Só não cresceu mais devido à verba, o crédito do BNDES. Somente por isso. Tá? Que é uma pequena parcela, é bonito falar que tem 391 bilhões disponíveis, ou seja, 361 bilhões disponíveis, mas para investimento, que é onde que entra a energia solar, a gente fala aí em 80 bilhões. Então, a gente não é só para solar, né, os 80 bilhões, né, para investimentos de maneira geral. Outro dado importante, regiões de vendas do Finame. A gente sempre acha aí, né, que o Centro-Oeste ou o Norte e Nordeste, que são os maiores produtores, são os que mais usam o Finame, mas não, tá? Então a gente vê aqui um cenário, o Sul aqui, principalmente, a gente mostra aqui a questão tem muitos, mais no PRONAF, né, Programa da Agricultura Nacional da Agricultura Familiar, que daí é de pequeno porte, mas só para vocês entenderem a atuação, né? Então, onde a gente entra aqui, Sudeste em segundo lugar, grande potencial aí de crescimento do Finame, que claro que a gente não pode deixar de falar do agro sem utilizar os Finames também. O agronegócio é a grande vocação do Brasil, sim, tá? Isso é fato. A gente vê aí que 24,8% participação, o último dado do IBGE, tá? Então, olha só a importância que se tem do agronegócio. Aqui, a gente fala antes da porteira, dentro da porteira, após a porteira. O que é o antes, né? Pô, desde a parte de compra e da parte de cultivo, dentro da porteira, do plantio, dentro da porteira, a parte de cultivo, após a armazenagem, que é o grande problema que a gente teve esse ano devido à super safra que a gente teve, né? Tanto que o próprio Plano Safra desse ano priorizou muito a questão de armazenamento, via BNDES, via governo federal, justamente por isso, né? Então, essa super safra, é legal falar que a gente teve, recorde de produção, mas não teve como escoar, tivemos problemas com isso. E aqui, só separando um pouco da pecuária, ficou meio baixo aí para o pessoal mais do fundo, mas 34% do PIB é da pecuária e os 66% da agricultura. Eu separo isso porque são duas soluções diferentes, que é a pecuária, a gente fala de solução solar, justamente aí para bebedouro de animal, para campos
mesmo aí mais abertos, né? E aí quando a gente fala da agricultura, a gente fala muito para a irrigação, que tem um consumo energético muito superior do que a pecuária. E aí, claro, que os dois têm ramos, né? A própria pecuária, avicultura, suinocultura, piscicultura, as granjas enormes, né? Então, isto faz aí a gente ter solução específica. Alguns desafios, né, no agronegócio, eu gosto muito de falar isso aqui comercialmente, né, que é um perfil de cliente diferente para atuar no agronegócio. Quem atua vai concordar, acredito, e até pode complementar ainda mais o pouco tempo que eu tenho aqui disponível. Mas o atendimento é personalizado. Sofri muito isso aqui na pandemia, né, justamente porque é via WhatsApp. O produtor rural, ele gosta do acesso, do contato, ele gosta, ele acredita na palavra, o atendimento ele tem que ser diferente. E aí essa é difícil, principalmente quando a gente fala do atendimento em loco, né? Tu tem que ir lá. Cheguei a fechar grandes usinas exatamente porque o nosso integrador botou um escritório na cidade e ele não queria se deslocar 80, 100 quilômetros. Isso aqui é uma vantagem, porque eles são bairristas, né? Como a gente fala, ou regionalistas. Eles acreditam nisso, eles preferem, porque se der um problema na usina, ele quer aí se deslocar, em 10 minutos estar no escritório e ter alguém para receber. Isso faz parte de um cenário aí de perfil de cliente. Atuação de gestores nos negócios rurais, aqui eu falo, não significa que é o dono da empresa, ou CEO da empresa, aqui é mais a questão do vendedor ser técnico, conhecer tecnicamente, assim como a engenharia também. Eu dou um exemplo aqui, que a gente teve uma venda, onde o cliente ele precisava lá de irrigar, encher um reservatório, e a gente botou uma bomba de 30 CVs para encher o reservatório, que durante 6 horas por dia, ele conseguia encher o reservatório. Aí a gente foi lá e colocou uns 50 CV, enchia em 3 horas. Precisa disso? Então, por isso, tem que ter informação certa, tem que atender a expectativa do cliente quando a gente fala com relação a isso. O bombeamento é diferente. O bombeamento, a gente fala dos sistemas off-grid, sem rede, ou híbridos, o hibridismo, né? Ou com simultaneidade de fontes, ou não, né? Simultaneidade de fontes, 2 fontes, 3 fontes ao mesmo tempo, ou mesmo só solar, desligando o solar, entrando outra fonte. Qualidade e credibilidade no atendimento, né? Você falar exatamente. Claro que aqui, eu estou falando aqui para o cliente do agronegócio, serve para tudo, mas a gente ter as informações corretas da solução e não ter uma promessa diferente da expectativa. E aí, isto que é o diferencial. Eu vejo muito, não vou falar que eu sou muito criticado, mas eu entro num cenário diferente quando eu falo. Por que a gente não vende mais no agronegócio? É porque não se sabe vender para esse segmento. Eu não falo aqui quando a gente é um sistema, quando não tem problema com energia, é um sistema convencional, conectado à rede, on-grid. Aqui no agro a gente já entra num cenário aí de outras fontes, porque eles têm outras fontes, eles têm um gerador a diesel, lá como backup. Justamente porque não pode aí parar pensando num frigorífico, por exemplo. Não pode ficar meia hora. Ah, mas tem um gerador a diesel de backup. Pô, se falhar, pode ter um banco de baterias. O Gabriel aí da Huawei falou, por exemplo. É um cenário muito promissor para o agronegócio, né? Aqui não puxando o lado para a VEG, mas a segurança de empresa nacional também é um fator muito importante quando a gente fala do segmento do agronegócio, justamente porque eles também sofrem com importação. Eles importam fertilizante, por exemplo, e não pode perder a época do plantio, a época de chuva, o período de chuva, não pode. Então, isto aqui também faz parte aí de um cenário muito promissor para quem atua no agronegócio. Agora, em 2020 para 2021, o próprio Embrapa fez uma pesquisa e falou, pegaram as 100 maiores empresas do agronegócio, falou, por que vocês não crescem ainda mais
no agronegócio. Isso em 2020, que bateu recorde, 15% de crescimento no agronegócio. E aí ficou, em primeiro lugar, carga tributária, segundo, infraestrutura logística, e em terceiro, o nosso cenário aqui, ó, fornecimento de energia elétrica, que eu vou dar destaque. Quarto, o crédito para o crescimento, apesar das linhas do BNDES, mas ainda insuficientes. E quinto, o fornecimento de insumos agrícolas devido aí à importação. Então, entrando no desafio do setor energético, qualidade da energia fornecida da concessionária é um problema, né? De grandes distâncias, porque daí quando a gente fala de... Aqui no Sudeste, ou no Sul também, a gente tem outro cenário, que daí a gente fala bem que minifúndios ou médios, né? Não como o Nordeste ou Centro-Oeste, que são grandes fazendas, grandes latifúndios, e aí a gente vê grandes distâncias. As grandes distâncias aí são fazendas de 80 quilômetros de distância uma para outra. Até vou falar amanhã no Fórum do Mercado Livre como prospectar esse tipo de cliente, que também é diferente. Alto custo do quilowatt-hora diurno, não falo do noturno devido ao benefício da irrigante, né? Normalmente muda aí pela concessionária, 10h30, 6 da manhã, ou meia-noite às 6. Alto custo em horário de ponta e perdas em percentual em colheita por falta de energia. Isso é onde que a gente está atuando diretamente. Tá? Então, a demanda do agronegócio é onde tem problema de energia. Começa pegando o gerador a diesel. Que cargas que tu toca, que horário que tu toca, fazer análise de energia para isso, para você inserir solar, para economizar o gerador a diesel durante 6 a 7 horas por dia. Então, por que investir no agro, né? Falar do agro, crescimento, vendas, oportunidades, mas tem números para isso. E aí a gente vê aqui, ó, principalmente, tá? Além disso aqui, isto aqui, ó. Dados da ANA, janeiro de 2023, tá? Claro que são dados do ano passado, cresceram em 800% a emissão de outorgas. Isso aqui são dados públicos, Agência Nacional de Águas. A gente vê que se cresceu, alguém solicitou para retirada de água, e aí vai precisar de energia, tem energia, não tem. Opa, temos solução para o agronegócio de bombeamento. Esse é um cenário, essa é a demanda. Saímos de 3 kits mensais, hoje para 500 kits mensais, em 3 anos. Olha a oportunidade, pode parecer muito, é muito pequeno ainda. Se eu pego uma fazenda, tem mais de 100 motores, por exemplo. Opa, faltou um aqui. Crescimento. Eu pulei. E aí também, pivôs, né, de irrigação aí, ano passado dobraram os 3 maiores players, que é Vale, a própria Bauer e a Lindsay. Peguei essas 3. Poderia citar aqui outras, como a Foquinc, por exemplo. Então, aqui é um cenário muito clássico. Eu mostro aqui as oportunidades agora que a gente tem de solução solar para o agronegócio. Então, a gente vê aqui um aviário, casa muito bem solução solar nesse segmento, que é no período do dia que tem o maior consumo de energia. Estou falando muito alto aí? Opa, então tá. Eu falo alto às vezes, então eu me empolgo. Tá meio silencioso esse lado de cá, assim. Então, o aviário, ele casa muito bem com a energia solar, que é no período do dia que ligam os motoventiladores para a refrigeração das granjas, por exemplo. Então, isso é benéfico. A gente tem uma demanda disso, atuam nisso, nas granjas, seja de suinocultura, seja também no próprio aviário, né? Os dois. Isso aqui é para refrigeração do período do dia. A gente tem silos, armazenamento de grãos. Aqui eu mostro aqui uma pecuária, né, bebedouro de animal para gado não confinado, gado no pasto. Ao invés de tu levar rede, tu levar poste, pô, tem uma bomba lá de 3 CVs, bota uma usina solar do lado. Porque se durante o dia tem sol, vai deixar o bebedouro de água cheio, por exemplo. Usina flutuante, até vi uma palestra anterior. Também é comum, é crescente esse nicho de mercado, né, para aproveitamento da área útil do lago, mais para piscicultura, mais para piscinão, tá? Não para piscicultura, mas ele entra nos piscinões para aproveitamento, né, dessa área aí, que normalmente pega
aqueles mar de piscina mesmo, de água que a gente vê aí, é uma oportunidade que se tem, e claro, também solução aqui para tocar pivô de irrigação. Normalmente, quando a gente fala de pivô de irrigação, é um ciclo de 21 horas, mas a gente não tem 21 horas com solar, mas a gente economiza o diesel, por exemplo, ou a rede se tiver, né? Então, 6 a 7 horas por dia, a gente vai eliminar aí o consumo do diesel em relação a isso. Aqui eu mostro também, comum no agronegócio, é a infraestrutura de rede, né? A limitação de rede. É muito comum o Grid Zero, né? Nessa solução do agronegócio. Então, para quem não sabe, justamente, todo o excedente ele não injeta na rede, né? Podendo ter uma solução para armazenar esse excedente aí em baterias para utilizar aí no período da noite. Tá? Mas também é muito comum no agronegócio a solução. Aqui, lançamento desse ano, né, o inversor nacional, de acordo com o BNDES, o FINAME, ele tem a regra do módulo nacional ou inversor nacional, e acima de 375 kW, ele tem ainda a opção do tracker, do uso do tracker. E aí a gente tem aqui esse inversor fabricado em Jaraguá do Sul, tá? Santa Catarina, já finamizado, utilizando no kit o módulo importado, ficando aí comparando aí menos 45, utilizando o inversor, porque eu estou utilizando o módulo importado, tá? É o lançamento desse ano. Solução de bombeamento, para vocês entenderem um pouco. Simplesmente o princípio é os módulos convencionais, a estrutura convencional, um inversor que é diferenciado, é dedicado para uso de botobombas, ele sai aqui o CA, alimenta uma bomba trifásica. A bomba trifásica enche um reservatório, uma caixa d'água, essa é a demanda aí que a gente vende 500 kits mensais, tá? E ainda é muito pequeno, e só para vocês entenderem aí esse cenário aqui que é altamente promissor, e aí a gente tem essa linha aqui do CFW 500, é um inversor dedicado, aqui de pequeno a gente está com o stand aqui, inclusive um de 10 CVs ali para vocês verem, e aí para inversores trifásicos, off-grids ou híbrido, então tu não precisa da rede, tu pode ter mais fontes também, né, pelo híbridos, e simultaneidade também de fontes. As duas fontes juntas, ou uma ou outra. Eu posso parametrizar ele de forma automática. Então, eu vejo isso aqui, tem sol, entrou meio-dia, uma nuvem, ele vai desligar automaticamente e vai ligar a segunda fonte se houver. Essa aqui é a solução engenheirada que a gente tem de pivô de irrigação. Eu tenho os módulos, esse aqui é o painel, também fabricado aqui em Jaraguá do Sul, dedicado na mesma concepção dos bombeamentos, ele toca todo o pivô, tá? Então, quando eu falo tocar todo o pivô, eu estou falando aqui de tocar a bomba principal, que tira a água do reservatório, do rio, leva para o pivô, para os braços, para os springles, e ainda todos os motores de tração, que são para dar o ciclo. Então, entre eles há uma comutação, proteções, e aí então tu consegues ter essa solução para partir pivô, para economizar o gerador a diesel no caso. Temos vários instalados, hoje nosso maior cliente é a Vale, e aí vocês podem, tem até em Perdizes, Minas Gerais, né, o primeiro sistema aí, solar para partir pivô. Esse aqui é o painelzinho, para vocês verem. Outras soluções, né? Então, assim, rapidamente, só para não ficar, como eu falo, soluções em energia para o agronegócio, né? Não seria somente a questão de solar, claro que é o foco principal, mas a gente consegue atender outros nichos, né? A gente está incentivando para isso. Quando a gente fala de eficiência energética, substituições, adequações de motores para motores mais novos, né? É comum eu visitar a fazenda, por exemplo, tem motor de 20, 30 anos. E se eu substituir esse motor hoje, eu ao invés de fazer uma usina de 1 mega, eu estou fazendo uma usina de 800K, porque é muito mais, com a mesma potência, é muito mais eficiente. Substituição de cabos, para cabeamento adequado. Aqui a gente fala de reatores, a gente fala aqui de readequações de cabos. Então, os integradores, a gente está incentivando que os integradores utilizem também, porque tu abre
a gama aí do mercado. E aí, claro, a gente fala aqui também que é comum no agronegócio, né? Banco de capacitores, hoje não se fala mais de multa de reativos, se apresenta como excedentes de reativos, também é comum no agronegócio, né? Pela quantidade de motores. E existe aqui essa solução, aqui com payback aqui de até 2 anos, até menor que isso. Tá? Altamente atrativo. É um diferencial aí que vocês podem levar aí para o seu cliente. Isso aqui também é fabricação WEG em Jaraguá do Sul. Existe um curso de vendas, tá? Que eu tenho no meu Instagram, não vou aqui, não é para vender curso aqui, mas é um curso de 8 horas, são 16 horas de curso, onde é dedicado, tá? Com todas as soluções e técnicas de prospecção também de vendas. Tá? Quem quiser aí dar uma conferida, pode aí ter 50% de desconto no dia. E eu quero agradecer a oportunidade de vocês. Me sigam nas redes sociais, onde tem muito conteúdo relacionado ao agronegócio. E aí talvez podem aí ampliar suas vendas. Eu estou no stand da WEG, qualquer coisa, e convido todos a estarem conosco. Muito obrigado.